Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar sobre os temas mais importantes do dia. Claro que hoje a política está lá no topo das preferências de assuntos mais importantes e as pessoas querem ouvir as mais variadas opiniões sobre o momento que a gente está vivendo, com um capítulo novo, não vou dizer a cada dia, mas a cada hora a gente inclui um capítulo novo. Vamos conversar com a professora Maria Aparecida de Aquino, que todo mundo já conhece aqui na Rádio Bandeirantes e de tantas entrevistas, é historiadora, especialista em política internacional da Universidade de São Paulo e que nos atende com muita gentileza na tarde desta terça-feira. Professora, como vai? Boa tarde. Muito bem, eu que agradeço a gentileza do convite de vocês. É sempre um prazer falar para vocês. Muito obrigado. Professora, eu começo perguntando sobre as relações internacionais, que já não são tão saudáveis, mas ganharam um aspecto, digamos assim, de panos quentes da semana passada para cá, quando do anúncio, a confirmação da taxação, do chamado tarifaço, mas com inúmeras exceções, o que deixou o governo brasileiro bem mais tranquilo, um impacto muito menor no PIB, entre outras coisas, e isso murchou, digamos assim, com a sequência das negociações. Só que vem um fato novo, e vem um fato novo exatamente naquele capítulo que é o mais preocupante dessas relações, que é o aspecto político que teria levado o presidente Donald Trump a tomar essa decisão. A senhora entende que o fato do anúncio e a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro ter acontecido ontem estremece aquilo que parecia que entraria num mar de menos agitação? Olha, na realidade eu acho o seguinte, eu acho que essa questão é importante e sem dúvida já inclusive gerou repercussões. A própria Casa Branca e o Departamento de Estado já emitiram uma nota condenando essa prisão domiciliar comandada pelo Alexandre de Moraes. Então, sem dúvida, isso gera uma repercussão. Mas também acho que isso não deve ser colocado em muito relevo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é importante sim, mas não é algo que vá daqui para frente modular toda a relação Brasil-Estados Unidos e também não é algo que vá dar uma direção para a política brasileira, né? Então, é um aspecto importante, ele estremece um pouco as relações entre Brasil e Estados Unidos, mas há bom senso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, quero crer, e na realidade isto não vai servir como mote para temperar nossas relações daqui para frente. A senhora entende que o que pode haver de uma potencialização pode ser no que diz respeito ao Alexandre de Moraes, no que se refere à Lei Magnitsky e repercussões a respeito dessa aplicabilidade? Eu acredito que existe essa possibilidade sim, ou seja, já inclusive em notas da Casa Branca já tem se dito que, digamos assim, isto é apenas o começo, que outras medidas serão tomadas e ampliado o escopo no sentido de outros ministros da própria Suprema Corte Brasileira serem afetados e outros políticos serem afetados. Então, eu acredito que é possível que isto venha a acontecer sim, está no horizonte, existe essa possibilidade, mas nós sempre precisamos pensar no seguinte, ou seja, será que para os Estados Unidos é um elemento tão importante esta questão? Porque quando se pensa na carta, a primeira carta que foi enviada pelo presidente Donald Trump, ele vai colocar como elemento inicial a ideia de que se for resolvida a questão em relação ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, então todas as questões que existem maculando a nossa relação Brasil e Estados Unidos estariam resolvidas. Mas, será que na realidade isto é algo que será futuramente o elemento central das relações? Então a impressão que tenho é que pode escalar sim, outros ministros, outras personalidades políticas podem ser afetados, mas volto a dizer, há bom senso. Há bom senso tanto no Brasil como há bom senso nos Estados Unidos. Então tudo isso vai ser muito pensado no sentido de, será que isso é tão fundamental, esta questão que envolve o presidente Jair Bolsonaro, é tão fundamental para os Estados Unidos e para a Casa Branca, que isto venha a dar todo o mote futuro das relações Brasil e Estados Unidos? Quero crer que não. Professora, a gente precisa pensar no cenário que se configura a partir de agora, porque se as coisas lá no Legislativo em Brasília, principalmente na Câmara, também no Senado, mas principalmente na Câmara, já não eram simples, a partir de agora tudo fica muito mais ruidoso. O vice-presidente da Câmara,
o Altineu Cortes, lá do Rio de Janeiro, que é do PL do Rio de Janeiro, anunciou que se o Hugo Mota der as costas, sair, tiver que passar para ele a presidência da Câmara, ele pauta no momento seguinte a anistia, nem perde tempo. E outro aspecto também é que a oposição, de maneira conjunta, anunciou isso agora, oficialmente, nesta tarde, vai bloquear a pauta, não deixar as coisas andarem. A coisa vai ficando cada vez mais insustentável do ponto de vista legislativo, e aí tudo permeia a situação do ex-presidente. Existe algum ponto de equilíbrio em que as coisas podem separar Jair Bolsonaro e o processo que ele responde das coisas legislativas e o interesse do país? Olha, eu tenho acompanhado o que está acontecendo e existe um clima muito pesado, particularmente agora. Então, eu, inclusive, vi os deputados, os senadores, inclusive, que estão todos amontoados lá na Câmara, fizeram aquela mensagem colocando esparadrapo no rosto, como se tivessem a boca fechada, estivessem sendo censurados. Então, essas questões estão acontecendo de fato. Mas, na realidade, o que a gente tem que pensar é o seguinte: ele faz uma manifestação dizendo, se ele vier a assumir, ele vai pautar. Quem disse que ele vai assumir? Por um acaso, o senhor Hugo Mota, o presidente da Câmara, tem dito que ele vai abandonar o seu cargo? Então, essas questões são questões que está se colocando assim um elemento, se vier a acontecer. A minha crença é que isso não há possibilidade de acontecer. E uma outra coisa que tem se falado muito é que vai se pautar o tal projeto da anistia ou não. E todas as observações que a gente tem visto, tanto do presidente da Câmara quanto em relação ao presidente do Senado, vão na direção de dizer que eles, por enquanto, não têm intenção, não têm interesse em pautar a famosa pauta da anistia. Então, entre uma pessoa dizer, se eu assumir o posto eu vou fazer isso, será que ele eventualmente virá a assumir? E mesmo, se ele assumisse, uma coisa é a intenção, a outra coisa é, de fato, existe um provérbio dizendo entre a intenção e o gesto. Uma coisa é a intenção, outra coisa é o gesto. Será que, de fato, ele teria condições de pautar? Então, esta questão eu acho que muito dificilmente virá a acontecer, mas eu não nego absolutamente o clima de tensão que existe e é óbvio, é papel da oposição. É papel da oposição fazer o que está fazendo, assim como é papel do governo defender os seus interesses. Então, acho que está tudo dentro de um quadro, não se pode dizer e já era esperado, mas é um quadro que a gente pode imaginar, que a gente teria condições de imaginar, que está dentro dos pressupostos que a gente poderia pensar para o desenvolvimento das relações no interior da Câmara e do Senado. Professora Maria Aparecida de Aquino, que nos atende na tarde desta terça-feira aqui na Rádio Bandeirantes, como é que a senhora avalia o comportamento daqueles que podem ocupar o espaço deixado por Jair Bolsonaro? Isso é uma questão que a cada acontecimento, vai criando um novo tipo de comportamento. No fim de semana, nas manifestações, o governador de São Paulo não estava lá, ele teve que fazer no fim de semana um procedimento médico e tal, não apareceu na Avenida Paulista para manifestação. E nós tivemos em alguns lugares um volume importante de pessoas, alguns presentes, outros que não apareceram, mas a cada acontecimento tem um jeito diferente de se comportar. Depois de não ter ido no fim de semana lá, por essa questão médica, o Tarcísio gravou um vídeo logo depois do anúncio da prisão, se posicionando frontalmente contra o STF e tudo que tá acontecendo. Existe um momento, ou se espera um momento, em que essa situação vai se definir? A gente tem uma tese aqui de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo inelegível e mesmo tendo em prisão domiciliar, e sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente, demorará o máximo possível para dizer quem é aquele que vai ocupar esse espaço deixado por ele. A senhora entende dessa forma? Ou cada um vai ter que construir a sua história independente do momento em que Jair Bolsonaro disser você é que vai ser o candidato da direita? Olha, eu acho que essa questão de qual será o candidato da direita é uma questão muito, muito complexa e muito difícil de ser analisada. Mas o que a gente pode pensar, na realidade, é o seguinte: a gente tem visto
quase que a ideia de um pragmatismo político muito claramente estabelecido. Então, quando você vê, de repente, o governador de São Paulo está doente e tem um procedimento cirúrgico bem no dia que ele deveria estar numa determinada manifestação, ou que se esperava que ele estivesse nessa determinada manifestação. E aí, de repente, ele não está. Logo no dia seguinte, ele já muda de posição, já não tem mais procedimento cirúrgico, nem nenhum impedimento, e ele vai e diz, olha, sou frontalmente contrário ao que está acontecendo e à perseguição a Jair Bolsonaro. Então, isto tudo é um panorama muito complexo e eu acho que o pragmatismo político está movendo claramente todas essas peças. Então, todo mundo assim pensando. Em primeiro lugar, eles pensam, será que vale a pena a gente apostar todas as fichas em Jair Bolsonaro? Será que vamos ficar todos juntos, essa famosa direita, ou centro-direita, ou extrema-direita, se quisermos dizer, na realidade, será que vale a pena nós apostarmos todas as fichas em Jair Bolsonaro? E ficam nessa de não apostamos ou apostamos, todo mundo pensando no seu futuro político. Todos, na realidade, eventualmente candidatos ou pensando ser candidatos à presidência, por parte dessa direita, centro-direita ou extrema-direita. Então, eles estão sendo movidos por um pragmatismo político que é fatal. O que nos faz ver, num dia eles dizem uma coisa, no outro dia eles dizem outra, porque os acontecimentos políticos vão ocorrendo e, de acordo com os acontecimentos políticos, eles vão modificando a sua posição. Agora, também uma coisa a se pensar, e talvez um dia eles façam esse pensamento muito claramente, será que isso repercute bem em relação ao seu eleitorado? Será que o eleitorado gosta de bom? Eu pensava que o cidadão ia agir de determinada forma, como a sua plataforma dizia, mas cada dia ele está num canto. Então isso também pode representar perdas políticas muito significativas para esses todos eventuais candidatos da direita brasileira. O senhor entende que todo esse movimento dos últimos 15, 20 dias, as pesquisas de aprovação e desaprovação mostraram um estancamento ali da desaprovação do governo e do presidente Lula, e mostrando em alguns até a virada de aprovação versus a desaprovação, e em cenários com os outros candidatos, outros possíveis candidatos, e aí é uma gama gigantesca, né, de possíveis candidatos, que vão desde o próprio Tarcísio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, passando pelos filhos do ex-presidente, passando pelo Zema, passando por um monte de gente. A senhora entende que desse capital político surgido dos últimos 20 dias, o atual presidente Lula foi aquele que mais se fortaleceu? Olha, eu acredito que sim, eu acho que inclusive as pesquisas, as já realizadas, é muito recente, mas as já realizadas, têm demonstrado isso. Então, parece que havia uma certa perda nos últimos tempos da popularidade do presidente Lula, e essa perda me parece que foi invertida. Então, sem dúvida, em termos de capital político, quem mais ganhou com isso, e sem fazer força, né? Porque não foi ele que provocou essa crise, a crise acaba acontecendo, gerada inclusive por relações que estão fora do Brasil, pelos Estados Unidos e por aquela lambança que está sendo feita a partir de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, mas na realidade, apesar de ele não ter comandado essa mudança, mas na realidade quem se beneficiou disto, quem tem se beneficiado, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto a isso, não há muita dúvida. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acabou de fazer uma postagem dizendo o seguinte: o Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes. Tenho dito e defendido isso há muito tempo. As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro, diz aqui o Arthur Lira, são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado, que na verdade precisa de paz e estabilidade para progredir. Ex-presidentes precisam de um tratamento, de um rito diferente daqueles que são julgados por outros crimes e pela justiça de uma forma geral, professora? Não, eu acho que como cidadãos eles têm a mesma, paira sobre a cabeça deles a mesma espada de Damocles, não há dúvida nenhuma. Então, aquilo que acontece com o cidadão comum vai acontecer com o presidente e ex-presidente. Por isso que a justiça é algo em que se pode confiar sempre, porque ela sempre tem uma linha e essa linha precisa ser seguida. Agora, evidentemente, há um certo rito.
Então, por exemplo, eu lembro sempre de uma figura extremamente controversa, o ex-presidente Jânio Quadros, né? Mas até o fim dos seus tempos ele era chamado de presidente. Ele foi, inclusive, aquele que renunciou, ficou só 7 meses no poder, deixando toda a população brasileira absolutamente embasbacada, mas até o fim dos seus dias ele era chamado de presidente. Então, existe sim, a lei é para todas e é para os presidentes e ex-presidentes também, mas o rito presidencial, o rito político é algo que não se pode tirar da nossa visão, né? Então, eles estão submetidos, sim, a uma certa diferença pelo cargo que ocuparam ou ocupam. Professora, o presidente Lula disse hoje que, em um evento, que ele vai ligar para o presidente Trump para falar da COP, convidá-lo para vir para a COP. Tudo isso, ele está falando desse assunto muito por aquilo que Trump disse na semana passada, se o Lula quiser, liga para mim, a gente conversa e tal. E é lógico que paira no imaginário o que aconteceu com outras interlocuções do presidente Trump com líderes de outros países, com Ramaphosa da África do Sul, que foi uma vergonha monumental o que aconteceu lá na Casa Branca, quase que uma pegadinha do Faustão, colocando ali um vídeo para ele ver sobre coisas, sobre uma denúncia que o Trump queria fazer, e também o encontro dele com o Volodymyr Zelensky, que foi também um esculacho sem precedentes nas relações entre presidentes, e isso sendo transmitido ao vivo. Essas coisas que o presidente Lula fala, vou convidar ele para a COP, que é uma coisa completamente fora do processo, que hoje é importante, que é a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, com esse viés político. Essa coisa que o presidente Lula faz é exatamente para escapar dessa insistência para que os presidentes se falem de uma maneira oficial sobre o tema mais importante que é a economia? Eu acredito que sim, porque de certa forma é um subterfúgio, né? É o retirar um pouco da cena, do grande momento, né? Do cenário político mais central, ele retira um pouco as atenções disso e passa para um viés que talvez não fosse aquele que todo mundo imaginasse, né? E aquilo que você falou, eu acho que é extremamente sério, né? É muito difícil, é muito penoso pensar se qualquer cidadão, né, gostaria de ver o seu presidente sentado lá no salão oval e de repente tomando uma reprimenda como se fosse uma criancinha e a professora está tangada e briga com ela, né? Então, ninguém de nós, nem uma pessoa que é a favor ou contra o presidente Lula, gostaria de que isso acontecesse. Se o presidente Donald Trump faz isso com o presidente de uma nação, ele não está fazendo para a pessoa, ele está fazendo para a nação, né? Então, isso é uma coisa muito grave, muito séria. Então, eu entendo um pouco esses subterfúgios que o presidente faz, porque, de um lado, ele é extremamente cobrado. Bom, não telefonou? Vai telefonar? É o presidente que não quer estabelecer relações com os Estados Unidos? Então, ele é a esse respeito. E, por outro lado, é muito difícil você imaginar como é que ficaria em uma vez ele fazendo o famoso telefonema ou, mais ainda, indo em direção ao salão oval e sentar ao lado do presidente Donald Trump. Então, eu entendo que isso é um subterfúgio, uma forma de você, até mais ou menos brincalhona, e você dizer, olha, não é esse o elemento central, não é esse o tema central, nós estamos, na realidade, tratando de uma outra questão. Então, eu acredito que é por aí. Professora, só para encerrar, uma última pergunta falando sobre relações bilaterais. Ontem, a China divulgou por parte do governo, mas com o caminho aberto para as empresas chinesas, para que façam uma dedicação a empresas brasileiras de café, para vender café para a China. E isso, claro, com uma relação direta àquilo que o café brasileiro está sofrendo, por enquanto segue sofrendo com a taxação de 50%, que se não for mudada, a partir de amanhã passa a valer desse produto que é importantíssimo para a economia americana também. O Brasil é um dos principais fornecedores do produto, principal fornecedor do produto, e o Brasil exporta para o mundo inteiro, só que o café para os Estados Unidos é muitíssimo importante. E a China fez esse aceno para 143 empresas brasileiras para fornecimento de café para compradores chineses. Esse movimento, ele é político ou econômico? Ele tem mais uma característica de estamos cada vez mais deixando claro que na medida em que o Brasil precisar novos caminhos, novos cenários econômicos, a China vai estar de portas abertas? Eu acredito que a resposta à sua questão seria ambos, ou seja, tanto político como econômico.
Veja, a China é uma grande nação, é a candidata a ser, se não for a segunda, pode ser até a primeira nação do futuro. Então, nós estamos falando de uma potência mundial, quase comparada aos Estados Unidos. E a China, ela tem um comportamento muito claro, né? Quer dizer, todo mundo sabe mais ou menos que direção ela vai tomar, de que lado ela está no jogo. Então, quando ela faz esse aceno, dizendo, olha, de certa forma, pode vir para cá, se você quiser passar o seu café, você pode vir para cá que nós estamos dispostos a fazer uma negociação com vocês. Ela está pensando não só do ponto de vista econômico, quer dizer, ela vai obter dividendos em relação a isso, mas também do ponto de vista político. Ou seja, se os Estados Unidos não percebem a importância do Brasil, mas percebem sim, ela está dizendo para o mundo inteiro, nós estamos admitindo que o Brasil é um país muito importante para as nossas relações. Então é tanto um elemento político quanto um elemento econômico. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a Maria Aparecida de Aquino, a professora da Universidade de São Paulo, histórica professora da Universidade de São Paulo, especialista em política internacional e que nos atendeu na tarde desta terça-feira. Professora, um prazer falar com a senhora mais uma vez. Volte sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a gentileza do convite de vocês, cumprimento vocês pelo trabalho e boa tarde para vocês. Valeu.